com reflexos e experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos o novo roteiro da vida eterna. Então, aquele que segue o caminho de Jesus, os seus ensinamentos, por mais que tenha as dificuldades na vida, a pessoa muitas vezes precisa se afastar por algum motivo ou outro, ela nunca vai esquecer do que ela aprendeu, né? Ele pode até ficar estacionado por algum motivo, doença, alguma coisa, mas tudo que ele aprendeu, porque os ensinamentos de Jesus não são ensinamentos por um período, são ensinamentos para a vida eterna, né? Então, quando a gente aprende para sempre. Aí ele dá o exemplo daquelas outras pessoas que são expositores, né? São cientistas que falam bonito muitas vezes, mas muitas vezes o que eles falam é só para aquele período de tempo, vai se modificar as coisas. Agora, o Cristo não. Os ensinamentos dele, quando a gente tem a oportunidade de conhecer, a gente jamais vai esquecer. A gente vai sempre continuar naquele aprendizado, a gente pode parar, por isso que a gente reencarna, né? Várias reencarnações, a gente continua no nosso aprendizado, porque o que o Cristo revela é para a eternidade, é para sempre, né? Então vamos aproveitar a mensagem da página, sintonizar com mais alto, os nossos mentores, o nosso poderoso Jesus. Bondoso Mestre, tu disseste, Senhor, que onde estivesse 12 reunidos em seu nome, a luz estaria. Que o Senhor aqui possa estar, Senhor, representado por esses amigos espirituais, que eles possam trazer as vibrações benéficas de paz, de harmonia a essa casa. Que todos aqueles que aqui estão, Senhor, encarnados e desencarnados, possam sentir essa vibração harmoniosa nos envolvendo. Que o Senhor possa, Senhor, permitir que o mentor do nosso amigo Paulo César possa estar lá dentro, amparando na noite de hoje, possa guiando-nos por ter preparado o plano caminho. Que o Senhor possa envolver todos nós, Senhor, nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que Jesus possa abençoar todos nós, mais desencarnados do que encarnados hoje, graças a Deus. Está cheio, né? O nosso testemunho da nossa fé mesmo. Então, o tema que a Gracinha deu foi o perdão, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, entendi 1 ao 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. O perdão é uma caridade, né? Porque quando os espíritos dizem que era a caridade por Cristo, né? Geralmente na maioria da mente das pessoas, se você falar de caridade, né? Até nas nossas mentes mesmo, costuma ver uma imagem de alguém dando algo material. Dificilmente também a gente pensa, a gente recebendo, né? Como convida o pensamento da parábola do samaritano. E a caridade, uma das caridades, né, como entendia o Cristo, segundo o Livro dos Espíritos, perdão, meu Deus, indulgência para com as imperfeições alheias. A outra, você lembra, Sandra?
lembro. Esse aí. Foi? Esse melhor. Também. Para com as imperfeições. Indulgência, perdão. Não, essa é a caridade como Jesus entendia. Indulgência, perdão. Amor para o próximo. É uma pessoa que não quer. Não, se eu ouvir, você ia lembrar o que é, não lembro. Mas são 3 coisas que Jesus fala. Esse livro aqui, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma mensagem muito linda logo no começo dele, né, no prefácio dele. E é melhor do que esses espíritos superiores para nos ensinar com uma mensagem direta, né, do Espírito de verdade sobre perdão. Ele que diz assim, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta desde que dele receberam o comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho, para que a luz resplandeça nas trevas e toda a verdade seja restabelecida em seu verdadeiro sentido. O grande concerto divino se inicia, que vossas mãos tomem a lira e as suas vibrações estendam-se de uma extremidade à outra do universo. Humanidade, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, fazei a vontade de Deus que está no céu e digam no fundo do vosso coração, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então essa mensagem que diz aí do potencial dos Espíritos do Senhor, né, que trouxeram muita sabedoria para a gente no livro dos Espíritos, o Evangelho, toda a equipe, né, até como apóstolos de Jesus, filósofos sábios, né, da antiguidade, que são ministros, né, trabalham até hoje com Cristo, conforme nos revelam as psicografias mais recentes também, né, de Valdo, de fontes confiáveis, de Chico Xavier. Eles estão conosco, né, nos ajudando. E o princípio dessa coisa de aprender perdão, né, nós podemos lembrar do povo que estava com Moisés, né, que tinha aquele desequilíbrio muito forte com a questão do perdão, e a vingança deles era muito exagerada, né, que numa tribo assassinavam alguém, aí essa tribo ia na outra tribo, fazia vários assassinatos, que era uma injustiça. Então, o olho por olho veio para ajudar o princípio do perdão, né, para começarem a ter algum equilíbrio com esse fator, para não ficar desencadeando muitos problemas que iriam crescer demais. E o perdão, né, ele se divide também em três partes, né, como essa eu anotei, está errado. Que é arrependimento, né? Nós vemos aí na sétima arte, aí no cinema,
Os espíritos, quando estão lá nas regiões inferiores do plano astral, no umbral, e eles se arrependem, aí vem a equipe que pode ajudar, porque a Deus ninguém pode enganar, então eles se arrependem de verdade, para a vibração deles e a oração alcançar os benfeitores que resgatam eles, tanto do plano trevoso, mais denso, né, ou do umbral, né, que é um plano inferior, mas não é o pior ainda de todos. Então, a primeira parte é o arrependimento sincero, verdadeiro, e depois a expiação, né, o espírito já vai ter depurado alguma coisa, né, antes desse arrependimento, né, certamente. Mas a expiação aí vem depois de uma reencarnação, que a pessoa, às vezes pela falta de evolução e falta de potencial para amar, ela não vai conseguir se livrar de tanta expiação, né? Porque o bem que a gente faz, né, vai eliminando, né, nossa carga negativa de karmas, né? E, por fim, o reparo, né? Que se você não sai de uma posição passiva para poder fazer ativamente o bem, você não vai estar semeando o que é bom, né? Você vai estar na posição ilusória, que não existe, né? Que é a posição neutra, porque quem não está fazendo o bem está fazendo o mal, né? Está deixando de fazer. É só a gente colocar uma figura, por exemplo, alguém está se afogando, você não faz nada, a pessoa está se afogando, é mal, você não está fazendo nada. Se você não sabe nadar, pode entrar para ajudar, chama alguém, um salva-vidas, bombinha. Se você puder ajudar, é a maior caridade, né, que Jesus falou, ninguém pode amar mais o seu amigo do que o ato de você oferecer sua própria vida, né, dar sua vida pelos seus amigos. Você vai lá com suas próprias mãos, salva, né, um sacrifício. Então, esse reparo, né, é você fazer o bem, né, você arregaçar as mangas, trabalhar, agir conforme sua capacidade, a sua inteligência, o campo, a seara que Deus deu para você trabalhar, né, com boa vontade, fazer o que é bom, respeitando o próximo, sendo sempre gentil com as palavras para não agredir a sensibilidade das pessoas, tentar ser uma pessoa sempre agradável, porque a caridade, né, o amor, que é o principal em todas as religiões, para você evoluir, qualquer religião que você chegar, você perguntar para aquele que estiver ali na posição hierárquica maior de todos, em qualquer religião, vai falar que mais vai fazer você evoluir é fazer o bem, fazer a caridade, né, ser uma pessoa amorosa. Então, esse reparo vai trabalhando aí um mérito, né? Porque aí a pessoa que tinha que expiar seus karmas vai ter o contrário disso, vai ter um mérito, né? Em vez de ter uma dívida. E não aprendendo a ser um negociador, né? Com esse conhecimento, mas aprendendo a fazer o bem, né, por amor ao bem, né? Ele vai poder reparar, a parte que você está falando de expiação do arrependimento, ele vai reparar todo o mal que ele fez, porque a gente expia, a gente volta na reencarnação, justamente para a gente reparar todo o mal que a gente fez para o outro, né, Paulo? Aí eu fiz alguma coisa errada, não é só fazer o bem, eu deveria fazer o bem para que eu prejudiquei, tem que reparar o mal que eu fiz para o outro, né? Procurar se capacitar, né, buscar conhecimento, trabalhar para poder fazer a caridade de forma cada vez mais competente, né? Porque quando você tem boa vontade para servir, mas não tem habilidade, né, inteligência para servir, aí não adianta muito. Você vai acabar cometendo muitas falhas, vai se frustrar, aí se frustrando, o perdão vai ter que ser parar com você mesmo, né, para reparar e começar de novo também, não desistir.
e conseguir evoluir cada vez mais essa coisa de conseguir perdoar o próximo, que na origem é a palavra, que é o ter, donar, né? E doar, né? O ter é para alguma coisa, né? Para doar cada vez mais, né? Que é simplesmente caridade, né? Você dar de bom coração, dar por amor a Deus, né? Principalmente, porque Deus está conosco desde o princípio, está agora, estará para sempre conosco. Então, tudo de bom tem que ser principalmente por Deus, que se acende cada vez mais nos nossos corações como uma chama eterna que só tende a crescer. E vamos convivendo cada vez mais próximos, né? Até chegar ao ponto de Jesus que disse que com Deus ele era um só, né? Pela a familiaridade dos pensamentos, né? Não ficar oposto ao outro, estarem sempre em concordância. Então Deus pode perdoar e curar a nossa alma, né? E nós podemos perdoar o nosso próximo, né? Como aquele que busca ser semelhante a Deus, semelhante a Jesus. Jesus disse: sejam perfeitos como eu sou perfeito. Então devemos fazer essa caridade do perdão, e que nos ajuda muito. Às vezes as pessoas reclamam que estão numa situação de convivência que exige muita paciência. E paciência é uma caridade que você vai contribuindo muito, né? Permanentemente, às vezes, dependendo do que ele está, na convivência, no trabalho, ou em casa, ou às vezes no curso, né? Ou até no meio do seu lazer. Às vezes você sai para um lazer com seus amigos e tem que o seu objetivo é estar ali para uma recreação, mas alguns amigos te colocam em situação onde você tem que aturar eles, vira um negócio até meio desafiador, né? Você querendo se divertir e passa por situação difícil às vezes. Tudo quanto é situação. Então, na íntegra aqui, lendo, capítulo 10, no 4, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. O irmão Léo, que falou na palestra dele que misericórdia significa compaixão, né? O com é de fazer com alguém e fazer com boa vontade, né? Paixão. Fazer, que é diferente de a misericórdia de você ter pena, né? Porque a pena você joga algo negativo em alguém, coitada da pessoa. Não, você junto com ela se ergue, né? Os dois, para poder lutar pelo que é certo, pelo que vai transformar e regenerar. Se perdoares aos homens as faltas que eles fazem contra vós, o vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes os homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide de exibir sua falta em particular, tem que exibir para ele. Às vezes a pessoa não está se tocando que está ofendendo, que está agredindo, né? Às vezes. Aí você, em particular, né, para a pessoa não se sentir humilhada, né, na frente dos outros, né? Estragaria um estudo, né, fazendo assim. Entre vós e ele, se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Aí tem um caso muito engraçado com o Chico, né? Uma mulher chegou para o Chico e falou: Chico, hoje é o dia que eu estou pronta para pedir divórcio lá com meu marido e arrumar outro lugar para ir, não vou mais conviver com ele, porque eu fiz isso aí que Jesus falou. Ela calculou, né, 7 vezes 7,
Dá 470? Aí, 70 vezes 7, Ela contou as vezes Contou. que Perdoou tudo isso daí. Aí eu acho que o Chico falou para ele, para ela, né? Escutou de um espírito e falou: não, é 70 elevado a 100. É a vida. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir, não é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. Suscetibilidade significa que ela toma particularmente as coisas, tudo roda, todo mundo está o tempo todo prestando atenção nela e tentando falar as coisas para ela. Desconfiada é orgulho isso, cheia de fel. E outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Uma das qualidades, né, destacadas que falavam de Jesus, né, que estava encarnado, mas se referia a ele como alguém doce, né, um homem de doçura. E eu gosto muito de uma das mensagens de um. Hoje em dia ele talvez seja lá, aqui no nosso mundo, o mais famoso do mundo, da Índia lá, chama Sadhguru. Quando ele fala de amor, ele fala: o amor é uma. Eu gosto muito dos filósofos, né, cada um costuma ter uma definição às vezes, cada avatar, né, que vem na humanidade costuma ter uma definição diferente, um pouco diferente, né, mas tudo caminhando ali lado a lado. Aí ele fala particularmente, né, explicando o amor, ele fala: é uma doçura que existe dentro de você, você vai desenvolvendo, e ela é como se temperasse tudo que você faz quando você cria esse amor. Suas palavras saem doces, suas atitudes são doces, sua forma de caminhar, cuidar de si mesmo, é uma doçura que você consegue expandir, né, de si mesmo, esse amor, ele fala, né, com tudo que você faz, né? Isso pode. a gente está precisando desse tempero, né? De não ter real. Muita gente, infelizmente, isso não é pessimismo que você está falando, né? A grandíssima maioria. Hoje eu estava vendo a mensagem do Haroldo Dutra lá, falando das mensagens do Aniceto, né? Ele conversando e falando, a média, né? Nem falou que a parte é ruim, falou a média de vibração da humanidade é péssima. Péssima, infelizmente. Hoje em dia, tudo pessoal, por exemplo, esse negócio daquelas arminhas de gel. Né? Na realidade, as pessoas, antigamente, quando a gente brincava de polícia, não, a pessoa queria ser a polícia, né? E, tipo assim, era do bem, né? O ladrão sempre foi do mal. Aí, quando você vê esse pessoal brincando, né? Essa brincadeira boba, a maioria quer ser o bandido. Todo mundo tem que acusar. Então, olha só, o bandido virou um herói. Então, olha como que a vibração, né? Porque isso é uma coisa negativa. Infelizmente, a arte de hoje em dia glamoriza muitos vilões, né? Não acontecia muito antigamente. Não acontece esse tipo de coisa, né, na geração que vai assistindo. A vibração vai ficando cada vez pior, né? Vai dificultando mesmo. Então, esse perdoar que Jesus ensina é dar a outra face, que não é. A mensagem de Jesus é toda esotérica, né? Ela é para dentro, né? Não é exterior, material, palpável às vezes, ela é espiritual, esotérica, né? Então, dar a face oposta, né? Oposta da agressão, da violência, do mal, dar a face do bem, que é a paz, né? Que é você fazer o bem em troca do mal. Por exemplo, que Jesus levou o tapa do soldado que queria se mostrar para o chefe dele que estava ali presente. Jesus falou: se tem algum motivo, você me bate, se te fizer algum mal, mas se não tem motivo nenhum, para quê? Por que você está me batendo? Uma vibração de Jesus, com certeza isso daí ecoou o resto da vida, igual aconteceu com Pilatos, né? Que é a verdade, ele tomou a mania de ficar lavando a mão, se perguntando o que é verdade, e enlouqueceu, né?
infelizmente, se jogou lá no vulcão Vesúvio, se suicidou. E então a gente aprender a dar mais, né, do perdoar é uma mensagem ativa, né? O perdão não é assim uma mensagem passiva. Você perdoa, senta, fecha o olho e dorme. Vai meditar, sei lá. Você tem que trabalhar o perdão, né? Você trabalha fazendo um bem em troca. É algo ativo, né? É uma caridade, né? Que é o amor em ação. Né? E muitas vezes a gente acha assim, Jesus quando a gente perdoar não é fácil, não, perdoar é muito difícil, né? Tem um livro que fala a difícil arte do perdão, aí ele fala que perdoar não é esquecer, porque a gente não vai esquecer de nada, né? Porque tudo que faz. Tanto é que a gente reencarna por causa disso, né? A gente não esquece as coisas que acontecem, mas é você passar por aquela situação, lembrar daquela situação e não sofrer mais com aquilo. Aí você conseguiu perdoar. Porque aí você passa por aqui, você lembra que a pessoa te causou e aquilo já não te machuca mais. Aí você conseguiu perdoar. A gente pode até pensar que perdoar 70 vezes 7 é você fazer caridade, depois disso que você falou, né, de não ficar ressentindo, né, o mal, e nem contar. Faz caridade, porque... Já vira um hábito, né? E Jesus falando dessa caridade de ação, do perdão, né, ele fala em Mateus, é parecida, né, a passagem dele, aí é Mateus 15, Mateus 18, 15 ao 21. Ele fala assim, o seu irmão peca contra ti, aí uma postura ativa para você. Você vai e fala com ele, né, em particular, contra mim. Mas aí também ele fala, se acontecer de novo, você convida outras pessoas como testemunha, conversa vocês, né? Se não resolver, convida a assembleia, a igreja, ou a comunidade, né, que significa, né, para se reunir com essa pessoa, para tentarem conversar com ele, para chegar em um acordo justo. Se não resolver, aí você considera como um gentil, alguém que está naquela fase de que você, infelizmente, né, para você é só um instrumento de expiação, né? Que não deixa de ser inútil, né? Porque Jesus disse, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vê o escândalo. Eu vi uma palestra do Raul Teixeira, ele falando da dificuldade de se perdoar, né? Porque para perdoar, né, você tem que ter auto-amor para se perdoar, né? E vem do orgulho, a dificuldade de se perdoar, porque você não aceita nem que errou, né? Aí você vai se perdoar porque fica difícil. Você aceita, né? Você se arrepende e tudo. Aí você consegue se perdoar, trabalhando isso, você vai aprendendo a perdoar o próximo também. Porque temos o exemplo também da criança, né, que fica bicuda com o pai, né, com a mãe, quando é repreendida, mas depois que é adulta, tem uma reunião de família, eles lembram, rindo, né, e pensam, como que era infantil, não? Perdoar meu pai e minha mãe, naquela época xingava, você é minha mãe, não sei o quê. Mas aí é um amadurecimento, né? Amadurecimento, que acontece também, né, na relação de pessoa para pessoa adulta, né? A gente vê, depois de um tempo, que se a gente não perdoar, vamos olhar para o passado e ver que éramos imaturos, né? Éramos infantis na nossa emoção. Aí na luz da psicologia, né, a psicologia diz não são as situações que trazem ressentimento, mas as formas de recebê-lo. Porque se você é uma pessoa amadurecida, né, você não vai ficar trabalhando nesse lixo sentimental em você do ressentimento. Né? Você vai trabalhar se preocupar em fazer o que é bom, né, tanto para você quanto para o seu próximo. Porque também tem o exemplo das famílias, né? Às vezes uma mesma família
tem pai alcoólatra, às vezes agride a esposa, e aí um dos filhos cresce, 2 filhos da mesma família, estuda, vira um homem equilibrado, trabalhador, e o outro repete a obra do pai, né? Cresce, arruma uma esposa, quer ser violento com ela, fica viciado em drogas, em bebidas. Então é a maturidade, né? Não é o problema do ressentimento, é a pessoa, no fundo, né? A personalidade da pessoa que ainda precisa amadurecer. E o perdão também, ele não deve depender do outro, né? Você, estou esperando o outro aqui, vou ficar... Estou esperando tu pedir desculpa. Vou ficar aqui mais 13. Ficar um eon aqui no mundo de... Pedir desculpa, eu perdoo ele, mas quando ele não vir... Imagina, o espírito só ia evoluir quando você pegar assim. Não ia ter lógica nas leis de Deus, uma coisa dessa. Não depende do outro, depende do seu comportamento positivo, que você, reparando, fazendo o que é bom, você ganha seu mérito, né? Se o outro não perdoa, o problema é dele. Ele vai estar com um sentimento negativo, se punindo, né? Tomando veneno, esperando que o outro vá adoecer. E às vezes nem é por causa de ofensa que o outro já fez, é por causa de inveja, de estar vendo que o outro está evoluindo tanto e ele não evoluiu, ele está estacionado, e por inveja ele fica indo no ressentimento e quer... O outro está lá na frente e ele está ali remoendo aquele negócio ainda, né? E não vai então, com pressa. Aí fica com mais raiva do outro, porque o outro está lá na frente e acha que ele está parado ali fora do outro. Aí fica a bola, né? aquela bola de... Então, o perdão é para se livrar de uma monoideia negativa, né? Que é, por exemplo, uma das táticas perversas de espíritos maléficos, que eles costumam fazer, formar pensamento com algo negativo dito, que fica repetindo, e isso acontece também ao oposto, positivo. Quando você, por exemplo, tem um exercício ensinado pelo Satya Sai Baba, que é o avatar lá, o profeta que o Divaldo teve pessoalmente com ele, ele curou a angina do Divaldo, que ele fala que o exercício espiritual, o melhor é louvar a Deus com a sua composição, do seu coração. Igual quando a gente ora, né? É coração, né? Não é mais aquela reza ritualística que a gente aprendeu muito tempo atrás. Aí fazemos prece do coração. Quando fazemos louvores do nosso coração, isso impregna tanto, né, o éter, o fluido cósmico universal, que o louvor fica se repetindo no éter, ecoando no éter também, positivamente e gerando coisa boa, positividade. É muito interessante, isso acontece mesmo. A gente pensa também em um tema mais, às vezes, mais crítico, né? Você pergunta sobre perdão. Uma pessoa, a gente às vezes um exemplo infeliz, assim, a pessoa violentou alguém, aí costuma, aquele em jornal mais sangrento, né, costuma sair esses casos assim, pegaram o cara, espancaram ele, um objeto, fizeram tudo de ruim com ele, espancaram até a morte, 30 homens espancou ele. Aí, esse cara até espiou mais coisa na lei da violência que ele cometeu, certamente. E se alguém assassinou alguém, foi pego em flagrante, foi preso, aí você pergunta se essa pessoa foi perdoada, foi presa? Essa punição que veio aí Jesus falando de tema mais um pouquinho mais complexo assim, né? Esse livro aqui, de Valdo Franco, Pelos Caminhos de Jesus. Aí ele fala. Será então lícito deixar o criminoso à solta, a fim de que ele prossiga na sua carreira destrutiva? Não chegaremos a tanto. A técnica do amor receita para o delinquente a terapia do afastamento temporário da sociedade, que é o que pelo menos fazem hoje em dia, prendem a pessoa,
dependendo do país, ainda tem pena muito cruel, né, de arrancamento, ou perpétuo, ou mata, né? Mas aqui o que ensinaria o Cristo é você, a lei humana, prender e ajudar a pessoa a se reintegrar de alguma forma, né? Mas o ruim, né, Paulo, que a maioria das prisões, principalmente no Brasil, né? O cara não sai, isso é pior. Por quê? Ele é tratado como bicho, né? É um monte de prisioneiro com machete, muita violência que passa da vida. Então, como que ele vai melhorar para voltar para a sociedade? Às vezes volta mais revoltado. E o Cristo disse, ele tem que se afastar da sociedade, mas ele tem que trabalhar para que ele melhore. Só que, infelizmente, não é isso que a gente faz, né? A gente joga ele lá e ele tem todo tipo de violência. De repente, até o cara cometeu um crime assim, leve, de repente ele roubou porque estava com fome, alguma coisa aconteceu, ou até alguma questão injusta, né? Vai para lá, o cara sofre tanta violência que ele segue muito mais revoltado na sociedade. Né? E aprende com os outros bandidos crimes novos, às vezes, que nunca não faz isso que o Cristo recomenda, né? Esse afastamento e essa ajuda para que ele volte melhor para a sociedade, né? Tem alguns países que, como diz o Haroldo, no coração de Chico Xavier e Madre Teresa já é regeneração, já é mundo de regeneração. Tem países que já tem mundo de regeneração, por exemplo, Butão. Lá tem todo o sistema para reintegrar a pessoa, né? Ela trabalhar, para se recuperar, fazer curso, né? Isso, psicólogos, para fazer com que a pessoa ela veja que ela cometeu alguma coisa errada e ela tem que se melhorar para poder ter a oportunidade de voltar para a sociedade, né? É o certo, né? Esse seria o certo. Mas são raros os países que têm isso. Educação não só intelectual para formar aí pessoa brigando em empresa por posições, mas também emocional. Aí o Cristo diz que qual ocorre no preso, né, como um doente portador de contágio, a fim de ser devidamente tratado, para a posterior reintegração na comunidade dos sadios, para não contaminar mais gente, né, com o mal dele. Ele fica afastado dos dois pais e volta para a sociedade. É uma caridade internar um doente, né, deixar ele afastado lá, é uma caridade também prender essa pessoa, mas, né, dar cuidado. Infelizmente, a maioria dos países não dá cuidado, né, para regenerar a pessoa, e isso vai ocasionando uma bola de neve também, né? Vai voltando pior, vai contaminando a gente com a raiva dele, porque a raiva é algo que pode contaminar hoje. Estava vendo também um dos vídeos do Haroldo ele falando de um caso que foi visto no Mensageiros também, que eles estavam acompanhando um homem que estava acidentado numa estrada lá, um monte de gente tentando ajudar ele, aí ele foi levado para a família, agonizando. Ele tinha levado um coice no peito, aí os ossos quebraram tudo para dentro, ele ficou alguns dias agonizando e morreu. Aí o benfeitor falou, mas esse é resultado de uma maldade de muitos anos. Ele, junto com os animais dele, açoitava com muita violência. E hoje, em particular, ele açoitou além do motivo. Ele perdeu a consciência, né? Ficou fora de si, como Jesus diz, na vossa paciência possuirei as vossas almas. A cólera, quando é muito forte, a pessoa perde a consciência, né? Depois ela nem reconhece que, às vezes, assassinou brutalmente, nem lembra, porque de tanto descontrole. Aí ele castigou muito além da conta o burrinho dele, que trabalhava com ele, e aí a cólera dele contaminou o burro, e o burro agiu violentamente, deu o coice dele, um golpe só, que o cavalo é um animal muito forte. Então, esse afastamento, né, para evitar o contágio é algo positivo, né, para todo mundo, né? Para a sociedade que pode ser mais protegida, e para a pessoa que deveria, né, ser cuidada. Então, a mensagem do perdão, né, de ser caridoso, ela é muito importante para a gente trabalhar, né, com a paciência, às vezes para a vida toda, e podermos, né,
fazer parte aí desse trabalho junto com o Cristo, porque quando não perdoamos, né, às vezes estamos estragando um caminho que poderia ser construído. Às vezes a pessoa está numa convivência e não perdoa, tinha um plano para que quem estava apoiando agora seria apoiado no futuro, né? Igual um pai que às vezes faz o filho, abandona e na velhice sofre a mesma coisa, né? A lei de ação e reação, né? Para ele no Espiritismo, né? Poderia estar sendo apoiado por um filho, mas como abandonou, né? Fez o mal, às vezes passa uma senilitude na solidão. Temos também um caso de exemplo, né, que poderia ter sido um perdão feliz, né, no livro lá 2000 anos, que o Emmanuel foi passar as férias dele lá na Judéia. Aí quando ele estava entrando lá na cidade, por causa de inveja, né, muita gente olhava uma pessoa muito rica, muito poderosa, com inveja. Aí um rapaz lá tirou uma pedra e pegou no rosto da esposa dele. O soldado pegou o rapaz, a punição daquele que mais tarde viria a ser o Emmanuel, né, o senador Publio Lentulus, foi bem severa. Espancou o menino, né, arrancou os olhos para escravizar, né, que naquela época arrancavam os olhos para... Não, perdão, esse menino acho que não arrancou os olhos, só espancou e colocou ele para escravo, né? Colocou ele para escravo. Tanto que depois ele foi cometendo outros crimes. O pai dele ficou com ódio dele quando ele disse: foi? Isso. E tramou uma coisa que lá no futuro. Aí que veio arrancar os olhos dele, mas esse arrancar de olhos era a karma do avô dele, né? Porque o Publio Lentulus ele era neto dele mesmo, né? O avô que fez arrancar o olho. O pai dele ficou com tanta raiva do cara do Emmanuel e depois ele sequestra o filho dele, né? E faz o filho dele virar escravo dele, não é? Poderia precisar. Poderia ter evitado isso, né? Poderia ter evitado isso, né? Já tinha uma vida ali de muito poder, né? Porque o apóstolo Paulo, quando está lá diante do Nero, né, ele fala para o Nero que o Nero é pai de uma nação inteira. Pai de um Nero, e o Nero deixou de discursar muito, né, que o Paulo tinha uma palavra muito bonita, envolvente, então ele teve, né, o direito de falar e impressionou ali a alma do Nero naquele diálogo que tiveram. E então Deus dando muito poder, né? Uma pessoa igual era o Publio Lentulus, né? Tinha alcance de fazer muita coisa boa, teve alcance até mesmo de livrar o Cristo ali da cruz, mas se negou, né, de fazer bem. O pior, talvez pior ainda, né, com a esposa dele, que era uma pessoa imaculada praticamente, bondosa. Ele forjaram lá por causa de inveja também. Os espíritos dizem, os espíritos, que o defeito que mais faz alguém sofrer é a inveja, porque a inveja não tem descanso. Porque às vezes a gente tem um defeito, mas o defeito a gente manifesta numa oportunidade, né? Alguém é ladrão, alguma coisa está dando sopa, rouba. Alguém é mais desequilibrado com luxúria, tem alguma oportunidade, cai no erro. Mas a inveja, ela não dá descanso, né? A pessoa que tem inveja, ela acorda, passa o dia e vai dormir com inveja, e é terrível, né? É uma verdadeira doença, né, que se expandiu pelo mundo, infelizmente, e é o que mais faz sofrer, e é muito presente, infelizmente é muito presente entre os espíritos, né, encarnados ou desencarnados. E a pessoa tem que trabalhar o orgulho, né, para ver que é invejosa, porque fizeram uma palestra do Leandro Carnal, filósofo brasileiro. Ele diz que fizeram uma pesquisa pelo Brasil para perguntar com as pessoas, né, se eram invejosas. E você é invejada? Todo mundo, né, 9 em 10 falavam: eu sou invejado, sim. Mas na hora de perguntar: você é invejoso? 1 em cada 10 não sou. Então, cadê os amigos? Aí chamam o pecado envergonhado, né? Então, por inveja, né, a situação
do Públio Lentulus, né, denunciaram a esposa dele, ele não queria ficar com outra mulher. E ele viu ali toda aquela trama, igual cena de novela, a mulher dele saindo lá do aposento do Pilatos, né, interpretou de forma errada, né, puniu a esposa, né, sofreu muito, ficou encarcerado há muitos anos. Não, ele sofreu muito, né? E ele mesmo, né? A punição dele fez ele mesmo sofrer muito, né? Também, né? Além dos karmas dele, né? Posteriormente, ele mesmo também viveu uma vida muito amargurada, né? Se condenou a uma vida muito amargurada, igual diz aqui na terceira parte, né? A pessoa que não perdoa não vai viver feliz. A própria natureza da nossa consciência, né? Sem a esposa que era muito boa, pura e sem filho. Por atitude da prepotência dele, né? Deixou o orgulho falar muito alto, né? Machismo daquela época. Aprisionou ela lá. E ela depois pediu também, né, para o Emmanuel tentar livrar o Jesus da punição que arrumaram para ele. O Públio Lentulus, né, não quis ajudar, não quis se envolver. Pilatos, na covardia, né, tentou se livrar, porque também havia um interesse mundano, né? Se eu ficar contra todo mundo e salvar esse homem, todo mundo vai me tirar do poder. Mas acabou que nem deu muito certo para ele, porque depois o próprio Públio Lentulus arrumou, enquanto ficou lá, levou tudo de errado que ele fez a carta para o imperador, e ele teve que sair do carro. Tem um livro que chama O Amor Venceu, são 3 livros. É O Amor Venceu, sobre a nossa misericórdia e o terceiro. Eles contam a história de Pilatos, da visão espírita, né? Aí conta esse pedaço de Jesus, e ele é preso, e na época que Jesus pregava, tinha um senhor era um sapateiro chamado Zacarias. E ele ia junto, né, com Jesus, aqueles montes, ele ia sempre junto. Aí um dia Jesus pediu para ele que um favor dele, que ele iria partir, que ele fizesse um favor. Ele pediu para ele ficar do lado de Pilatos, para ele tomar conta de Pilatos. Na época ele ficou, não achou nada demais, mas na hora que Jesus foi crucificado, ele falou que não ia fazer. Aí Jesus apareceu em sonho, fazer eu vim te cobrar, o favor que eu te pedi. Aí ele acompanha Pilatos, ele faz amizade com os guardas, lá tomava conta do lugar que Pilatos ficava, lá da prisão, faz amizade com esse sapateiro, que fazia as sandálias dele, e começou a se aproximar de Pilatos, falou que o patrão dele mandou ajudar. E foi conquistando. Aí quando ele estava perto, por isso que a história é diferente, né? Ele estava perto de Pilatos, já bem velhinho, morrer, aí ele perguntou quem que era esse patrão, que ele nunca contou, porque o Zacarias foi só melhorando a prisão que ele estava. Aí ele falou que foi Jesus que mandou ele acompanhar em nossa, a história assim, linda e maravilhosa. Aí depois conta as outras histórias dele, o jeito que ele reencarna, o sofrimento dele para ele se melhorar. Uma vez envolvido, como disse a esposa dele, né? Não se envolva com esse homem que não tem volta não. É pelo bem também se envolver, que vai estar para sempre ali no coração dele. Jesus é completamente inesquecível e bondoso, né? Jesus não se envolveu com ele para deixar ele com esse problema mental para ele querer se suicidar. Jesus estava ali trazendo algo que era importante para a eternidade dele, né? Como o filho pródigo recebeu a herança adiantada do pai, né? Porque isso é importante para a eternidade dele, né? Que quando Jesus está ali em Jerusalém, os discípulos falam: é importante apresentarmos Jesus para o movimento religioso daqui, né, os fariseus. Dá até para entender que o filho mais velho, né, na parábola do filho pródigo, poderia ser um fariseu, ele sabia, né, que estava ali cumprindo os rituais, que estava dentro da lei, né, muitos na falsidade, mas de alguma forma dentro da lei. E o filho mais novo era o gentil, né, que queria viver da forma mais boêmia possível. Então ele sai
Depois que ele fica sem recurso, ele vê que os amigos do mundo não são amigos, né? Tudo interesseiro, não conseguiu emprego nem nada, um emprego ruim que ele conseguiu. Ele experimentou muito sofrimento, não tendo dinheiro para se alimentar, né? Porque certamente ele no primeiro tempo de emprego ele ia trabalhar primeiro para depois poder comprar alguma coisa, né? Ter recompensa. Aí ele pensou, não é assim lá na propriedade do meu pai, né? Meu pai é uma pessoa boa. Mesmo se eu não merecer ser tratado como filho, se eu for tratado como empregado, é bem melhor que isso aqui. Aí ele volta, né? E antes de chegar na mansão do pai, o pai vem a ele, né? Pelo amor de Deus. E ele diz, pequei contra ti, contra o céu, pede perdão. Né? O pai já recebe com um beijo, que na cultura lá dos judeus era como assim, a gente tem o melhor afeto possível, a melhor ligação. Nossa ligação é de completa confiança e amor. Né? Receber um beijo é uma história que mostra um perdão muito maravilhoso, e para o filho mais velho, um perdão difícil, né, de se fazer, porque ele já tinha levado a herança. Quando o pai desencarnasse, ele divide a herança de novo. Ele fica bravo. Não quer nem entrar para a festa que o pai está fazendo para o filho que voltou. O pai vai lá e leva palavras de sabedoria para o filho mais velho. Né? Seu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e ressuscitou. Então, os ensinamentos de perdão são para ajudar os dois lados, né? Quem não vai receber mais o mal porque foi perdoado, e quem perdoou se livrou do fel, do veneno, né? Do ressentimento, que diz na própria palavra, sentir de novo, né? Sentimento, quando ele é negativo, né? É muito ruim, porque a ciência hoje em dia, né, já esclarece, já diz que esse tipo de coisa faz a pessoa adoecer. Né? Ela vai, com o tempo, minando a própria saúde com o poder dos pensamentos dela. Um dos ensinamentos, por exemplo, desse Abacá que eu falei, o Sai Baba, ele diz, num discurso dele, fazemos meditação, fazemos austeridades, fazemos rituais. Os rituais, eles têm efeito de pouco tempo. Fazemos de tudo, né? Toda essa parte aí exterior, fazemos sacrifícios, trabalhos, mas mesmo assim o corpo está cheio de doença. Ele fala, por que o corpo está cheio de doença? Maus pensamentos. Os maus pensamentos vão gerando negatividade, vão gerando doença na gente, né? Especificamente, essas pessoas de ressentimento costumam ficar mais com câncer, né? Desenvolve câncer. Aí vem a medicina dos homens, ajuda, né? Tira o câncer. Passa alguns anos, vem a tal da metástase, espalha por tudo, aí já vem. Porque, como disse Jesus, né, eu não vim colocar remendo novo em tecido gasto. O rombo se torna maior, ele vem para ajudar a pessoa a se curar da alma, curar a mente. Senão, a pessoa ganha, às vezes, mais um tempo de vida, mais uma morada, né, mas não muda as atitudes, não faz a transformação mental, né, a metanoia, continua praticando o mal e assim fica difícil ela se curar, né? Ela viver uma vida saudável. Então, para se regenerar, para ser digno do nosso mundo evoluindo para a regeneração, né? Perdoar é algo muito importante que aprendemos aí dos grandes mestres da humanidade. No nosso caso, principalmente de Jesus. Nós somos espíritas cristãos. Obrigado. Tem 3 minutinhos, viu? Obrigado. Acho que agradece, Paulo. Sua disponibilidade. Como tem só nós 3 aqui, nós desencarnados, só nós no passe, eu vou fazer o passe geral, tá? Então vamos
Esquecido. Isso acontece, dá um branco de vez em quando. Então vamos mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, emanando as nossas melhores vibrações. Bondoso Mestre, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na vossa casa, em comunhão com a espiritualidade maior, ouvindo sobre os seus ensinamentos, Senhor. Que os nossos mentores aqui possam estar, Senhor, nos envolvendo, que possamos receber do alto o passe magnético, Senhor. Que essas energias possam nos envolver todos os nossos chakras, restabelecendo a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Que possamos vibrar, Senhor, luz, paz, amor, saúde. Que o Senhor também possa permitir, Senhor Jesus, que a equipe espiritual dessa casa possa envolver todos aqueles nomes que foram colocados para a vibração, que todos eles também possam, Senhor, na medida dos seus merecimentos, serem envolvidos por essas luzes que vêm do alto. Que o Senhor possa, Senhor, continuar envolvendo o nosso planeta, principalmente nessa virada de ano, que possamos todos em conjunto vibrar harmonia, paz para o nosso mundo. Que o Senhor possa envolver todos os governantes, Senhor Jesus, que possa nascer em seus corações, nas suas mentes, a necessidade de construir a paz. Obrigada, Senhor Jesus.